Vozes do Marketing, hoje com um convidado muitíssimo especial, Renato Camargo, vice-presidente de clientes na Pague Menos SA. E comigo na bancada, Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Renato, Vozes do Marketing é uma iniciativa que integra Encontros com o Futuro, que tem um monte de apoio aqui, tive que listar. É apoio da Prime, que é o braço da ONU de Universidades, apoio do Pacto Global, apoio da ESPM, da Pricewaterhouse, Eurocâmaras, que são as câmaras europeias no Brasil, são mais de 5 mil empresas, Conselho Regional de Administradores e da Aberge. Espero que não tenha esquecido nenhum. Renato, prazerzaço ter você aqui com a gente. Hoje o papo é sobre marketing, mas antes a gente queria conhecer como é que foi a tua caminhada, já que vai para os alunos. Você já começou e seguiu na mesma linha, mudou, pulou de área? Como é que foi a tua formação para você chegar onde você está? Meus queridos, primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite. Muito satisfeito, especialmente com essa bancada de apoio. Inclusive, minha antiga instituição, a ESPM, me formei lá com muito orgulho. Que legal, graduação? Graduação. Que bom! Na graduação, lá nos idos de 1900 e qualquer coisa. Então, assim, quando... E aí que vai um pouco para falar da caminhada, quando ainda a publicidade era que reinava, né? Essa publicidade tradicional, né? Sim. DPZ, o MAP, Washington, Doalib, Zaragoza. Então tinha aquela coisa da publicidade e a gente era super encantado com isso, né? Claro. Então eu prestei medicina, venho de uma família de médicos, mas falei, não é isso. Li um livro acho que era do Petit, ou do Zaragoza, não lembro. Me apaixonei por aquilo e falei, vou fazer. E é claro, eu tinha uma chance. Eu falei, qual é a melhor do Brasil? A melhor do Brasil era a SPM, que continua sendo. Que legal. Eles são incríveis, eles são muito orientados ao mercado. Fui, fiz. E aí comecei a trabalhar muito nessa questão de publicidade. Só que chegou um momento na própria faculdade que comecei a fazer estágio, tentando fazer uma história curta, que eu via que publicidade era muito bacana, mas eu queria o marketing, que era acima da publicidade. Então eu comecei a direcionar a minha carreira muito para essa questão do marketing. E em determinado momento, foi aí que depois da SPM eu fui fazer GV, fiz Stanford, eu queria fazer um passo além, que era a administração, era o negócio como um todo. Eu sempre queria ver estratégia, o negócio. Exato. E aí, o que acontece? Quando você entra no marketing naquele momento, nada do que a gente discute hoje existia. Essa questão de CRM, dados, base de dados, personalização com base em histórico de compra do cliente, não existia isso naquela época. E me incomodava muito que o marketing era voltado à publicidade, a tiros de canhão de TV, a TV naquela coisa da publicidade linda dos anos 90, 2000. Eu falei, cara, eu quero questionar isso. Eu quero ir para um lado de dados. Eu quero para um lado do marketing que analisa o comportamento de compra, para onde vai, para onde vem. E aí, durante muito tempo da minha carreira, aí passei pela Core, rede hoteleira, cuidei da América Latina toda, depois Américas em geral. Depois eu fui do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar, na época, ainda era o grupo que tinha Casas Bahia, Pão Trufrio, Açaí, Cenova, Pão de Açúcar, Extra. Era o grande grupo. Eu falei, cara, ótimo, sempre trabalhando com CRM, sempre trabalhando com dados de clientes, sempre trabalhando com personalização e programas de fidelidade. Então eu dei um mergulho primeiro no marketing, para daí falar, bacana, agora eu entendo como é que é o cliente, agora eu vou dar um zoom out. Foi quando eu comecei a virar generalista. De lá, eu recebi um desafio de assumir o marketing e, posteriormente, a companhia no Brasil, que era uma startup, a Recarga Pay. Recarga Pay. Recarga Pay, na época, as startups eram quase que incipientes. A Recarga Pay, para vocês terem uma ideia, ela era do mesmo tamanho do PicPay, o grande concorrente. Aliás, não só o PicPay, era a Recarga Pay, PicPay e Nubank, eles eram concorrentes. Olha. Só que a Recarga Pay foi por um caminho mais B2B, PicPay e Nubank acabaram indo para um caminho mais de B2C, apesar de todos hoje serem B2B, B2C. Foi muito bacana, acabei assumindo uma operação, fiquei 4 anos lá e lidar com startup é suado, né? Você depende de capital, você depende de investimentos, as rodadas A, B, C, D, E, F, J. Tem que montar a equipe. Exato. E aí foi justamente por conta dessa minha vida pré-startup, que era de grandes companhias. Passei por uma startup que foi um MBA na minha vida. A Pague Menos, que hoje é a segunda maior rede de farmácias do Brasil, me chamou e falou, queremos um executivo que tenha passado por grandes empresas, tenha tido uma experiência de startup, para fundar uma área aqui, que é uma vice-presidência nova de clientes, que vai olhar a jornada de clientes como um todo. E aqui estou. Então, não, agora, mas sabe que carreira, né? Não, parabéns. Não, e é legal os alunos escutarem isso, porque eu acho que parece sempre linear, apesar, mas não, né?
De jeito Mas nenhum. Mas seria um tiro certo, né? Que poderia ter dado muito dados. errado. Mas de ter focado em dados... a gente, sorte, goleiro bom tem sorte. Exatamente. Mas agora um ponto, assim, que característica que você viu sua que ajudou você estar aberto a experimentar áreas assim tão diversas, ou clientes também em áreas diversas, sem achar que estava regredindo, ou considerar que isso estava te acrescentando? Acho que tem duas coisas, né? Especialmente que a gente está falando aí com estudantes, alunos, pessoas que estão formando a carreira, mas para todo mundo em geral. E eu percebi muito tarde isso, tá? Primeiro que quando você está trabalhando com marketing, o marketing ele tem várias pontas, né? Você tem o CRM, você tem eventos, você tem influenciadores, você tem tudo, publicidade, o comercial da TV, a celebridade. Então o marketing é muito encantador, né? Um canto da sereia que fica lá. Sim, sim. O que eu sempre me questionei é tentar não só ir para o lado que é bacana, é divertido, é legal tirar foto com a Ivete Sangalo e mandar para sua mãe, mãe, a nossa nova embaixadora, garoto propaganda. Filho, você tá com a Ivete, então isso é importante. Pô, não, é importante porque eu acabei de pancar uma grana. Sim. Então, tomar cuidado que isso faz parte, mas isso é 10% do teu momento profissional. Você tem os outros 90%, que é ROI, análise, que você tem que ver quando você vai investir, quando você vai ter de retorno. Você trabalha para empresas precisam de lucro, empresa de capital aberto, você reporta para acionistas, você tem imprensa, você tem todo um espectro por trás que não é tão divertido. Claro. Aliás, é nada divertido, que é só sair do oba-oba. Então, quando a gente é estudante, a gente tem aquela magia toda. Que o escritório tem que ser tão dinâmico quanto é a vida social, a rede social. As pessoas assistiam Mad Men e achavam que ia ser aquilo. As pessoas viam aquela publicidade dos anos 80, toda cheia de magia, criação, e entrava nas agências e via aquela coisa toda. Então, você se encantava muito com aquilo. Então, eu sempre meio que questionei para mim e eu vi que fazia sentido, porque hoje, dinheiro não aceita desaforo. Sim. Fato, você tem que apresentar um todo, apesar deste encantamento ser muito importante. E, obviamente, que eu sempre quis, e aí também é algo que é muito comum, navegar em segmentos distintos. Na minha cabeça, eu me tornaria um profissional mais completo. Então, e não é errado quando você quer seguir no mesmo segmento. Então, geralmente, as pessoas assim, eu trabalhei na companhia automobilística X, aí a Y me chama, eu vou para lá, mas daí não é carro, mas daí a empresa de pneu me chama porque está relacionado. Eu sempre quis abrir segmentos. Então, vocês podem ver na minha carreira, eu passei por varejo alimentar, estou num varejo farmacêutico agora, fui do mercado financeiro, passei por hotelaria, trabalhei na Gol, que era aviação. Então, nenhuma empresa minha conecta com nada. E é incrível como elas ficam conectadas quando você vai trabalhar. Porque o que eu fiz na Gol, eu implementei no GPA. No GPA eu estou implementando, e muito agora, na PagMenos. O que eu estou fazendo na PagMenos são coisas que eu implementei na Recarga Pay, que era uma startup do segmento financeiro. Então está tudo muito conectado. Ou seja, não foi descontinuidade, você foi somando... eu fui somando conhecimento. Essas experiências e conhecimento. Porque te deixou... eu sempre fui muito inquieto, né? Aí eu chego lá e falo assim, pô, bacana, tá? Nada contra, tá? Quem segue, novamente. É que para mim funcionou do tipo, pera, eu estou trabalhando com farmácia. Se eu for para uma outra farmácia, é pegar o que eu fiz aqui, óbvio, pelo conhecimento, inclusive ela me contrataria essa outra por conta do conhecimento que eu tenho aqui, e fazer outras coisas e mudar um pouco. Agora, se eu estou numa farmácia e vou para um eletrônico, que divertido, não conheço nada desse mercado. Deixa eu aprender, que eu vou mergulhar com uma gana, com uma vontade de entender aquele mercado, aí sim eu pego todo o meu conhecimento. Então, eu acho que essas coisas é se permitir. Então, novamente, não seja linear. O mundo não é linear. Os ciclos, na nossa época, eram muito mais longos, né? Sim. 10 anos de inovação. Não, imagina, no meu jornalismo, não. O Roberto Tive conseguiu prolongar mais de mim mais 20 anos. Assim. Eu juro que ele tentou fazer. Gente, hoje os ciclos são de meses. Exato. Eu tava no Google agora de manhã, e aí eles mostraram o famoso primeiro vídeo gerado por AI, que era do Will Smith comendo macarrão, que era tudo torto, assim. Olha agora. Ele com 8 dedos. E aí mostraram 2 anos depois. Isso foi 2 anos atrás. 2 anos depois, um vídeo perfeito. Hoje a gente não consegue saber o que é AI e o que não é. E esses ciclos estão cada vez menores. Então, assim, para quem está hoje estudando, tem que entender, cara, segue teu instinto, vai, sede de aprender, porque o mundo está mudando muito, muito rápido. Chega a ser até assustador a velocidade de mudança, você tem que abraçar isso, né? E tem certeza que 90% das profissões que existem hoje, ou pelo menos dentro do mundo do marketing, publicidade e afins, não existirão em 3, 4 anos. Não existirão. Loucura. Hoje existem
posições tipo prompter de AI, que é a pessoa que Sim. programa para poder ter a resposta Sim. correta. Nós temos aqui. Ponto. Exato, pessoas A pessoa tem que se criam. adaptar a outra área. Não, eu estou procurando pessoas, por exemplo, do meu time, para criar vídeos design em AI. Então, assim, não existia isso um ano atrás. E agora existe. E provavelmente essa função vai ser adaptada daqui a meses. Não, daqui a meses vai virar um designer de hoje. E aí vai evoluir para uma outra que vai, sabe lá Deus qual é. Essa é a magia. Então, para quem está estudando isso, tem que saber essa resiliência e, correr atrás está aberto para o novo. Como é que você faz para acompanhar? Hoje, por exemplo, eu cheguei de avião de Brasília. Eu fui sair. Gente, o que tinha de publicidade na saída do avião, eu não sei se mudou muito, não faz tanto tempo que eu peguei avião, mas eu não consegui nem ver quais eram as empresas que estavam me oferecendo. Eram milhões. Sim, economia da atenção, né? Bombardeado, exatamente. Vai, economia da atenção. Tinha 3 fintech, tinha carro, tudo. tinha, sabe? Não, hoje em dia é muito difícil, por exemplo, vamos pegar um segmento que é polêmico e não é o meu objetivo polemizar aqui zero, mas é para falar do segmento. O segmento de bets. Sim. É um segmento que entrou no marketing tinha em volumes. Tinha 3 bets. Para quem gosta de futebol e assiste um futebol, você não sabe. Tem 18 placas de campo, você não sabe qual bet é qual. Então, assim, é uma coisa, então é a disputa pela atenção. O que vai acontecer, sim, muito em breve, até pelo avanço da personalização das inteligências artificiais, é para quem assistiu Minority Report lá com o Tom Cruise, que ele entrava na loja, ele lia a íris do olho e falava, esta personalizada para você. E até nisso, a propaganda vai ser sempre, mesmo nos pontos físicos, vai ser mais personalizada. Vai avançar para isso. A gente já recebeu, eu tenho 1.700 pontos físicos, né, lojas. E a gente tem telas, e ali telas a gente coloca material da indústria, tal, etc. E eu já recebi, sim, não que lê a tua íris, mas lê o teu rosto, e ele consegue. Aí tem toda uma questão de LGPD, proteção de dado, cadastro do rosto, etc., que é uma discussão infinda e tem que ter a discussão. Irrelevante. Mas vai avançar para isso, porque quando você olha, ele vai conseguir te identificar e aí vai oferecer alguma coisa personalizada para você. Isso vai acontecer. Agora, conta uma coisa para a gente, Renato, de desafios presentes, junto com essas oportunidades que a gente sente, eles são difíceis de tangenciar. A gente está esperando os agentes de inteligência artificial. A automação, inteligência artificial, fazendo uma boa parte dos processos, inclusive cuidando das compras repondo estoques. Como é que você vê as lojas físicas que já brigam com o online, brigar com a automação da compra, com a reposição automática? O que você está enxergando de desafios hoje que são difíceis e o que você está antecipando? Sim. Olha, o nosso segmento, o segmento de farmácias, ele é bem peculiar. Eu vou tentar dar um passo para trás para depois mergulhar nisso. Um passo para trás, até passando porque vale alimentar. Sim, isso vai acontecer. E tem um questionamento muito forte sobre, vai substituir postos de trabalho? Sim e não. Vai substituir alguns postos de trabalho, mas em compensação vai abrir inúmeros outros. Como assim vai abrir inúmeros outros? Porque sempre você vai precisar ter um ser humano por trás de tudo que você coloca dentro de uma inteligência artificial. Fazendo fases, né? Pronto. Ela nunca vai ser sozinha. Pode ser que num futuro ela seja, mas ela vai abrir espaços para que tenha pilotos de AI e que eles vão direcionando aqui ou ali. Isso eu estou falando para o varejo em geral. Ponto 2, para o varejo em geral. Sim, eu acho que vai ter cada vez mais a omnicanalidade. Então, o cliente que compra num online, mas ele quer na loja física, a loja física indo até online. Tem uma disputa, obviamente, entre as duas BUs, nas empresas que colocam como duas BUs, mas a ideia e a intenção é que se conecte cada vez mais. Indo para a farmácia, por que não? Porque a pandemia provocou que as pessoas se isolassem cada vez mais. Ok, todo mundo isolado, fenômeno redes sociais, telemedicina, eu não preciso ir para a rua, o digital, vendas digitais bombando para tudo quanto é lado, empresa que nunca foi venda digital teve que colocar do dia para a noite. Bacana. Acabou a pandemia, cada vez mais as pessoas estão voltando para o presencial. Para presencial que eu digo, para relação presencial, para compra presencial. Eu tive no South by Southwest, esse ano, no XSW lá em Austin. É muito legal. E perguntaram o futuro. E o futuro é esse. O futuro é que as pessoas querem voltar para a relação humana do varejo e da compra. E muito na farmácia. Exato. Eu vejo muito isso. Por quê? Sempre falei isso. As pessoas farmacêutico no Brasil, quer conversar. eles conversam. Eu estou ali na fila. Isso. E a senhora está ali. Olha, a então eu estou certo. É isso. O farmacêutico, ele tem um ponto que nós temos a saúde extremamente sobrecarregada no Brasil. Nós temos fato.
a melhor saúde pública do mundo. Isso é indiscutível. Sim, o SUS é uma conquista. É uma conquista que o brasileiro tem que celebrar. Mas tanto a saúde pública quanto a saúde privada estão sobrecarregadas. Estão, por dois motivos. Primeiro, que as pessoas deram conta da pós-pandemia que elas têm que se preocupar com a sua saúde. Muita gente levou num peito uma Covid. E segundo, que por conta disso o brasileiro é lá muito, não, eu tenho que tomar remédio por 12 meses, tomo 4, 5 eu estou bem, 6 eu estou bem, 7º, ok, parei de tomar, volta com tudo. Sim. Então o brasileiro era muito displicente com isso. Então agora, muita gente que estava fora está sendo incluída dentro do sistema de saúde. Só que não dá conta. E você não vai conseguir ter esse volume todo de atendimento. Então a farmácia está sendo quase como essa atenção primária. Que o farmacêutico, antigamente, todo mundo me pergunta qual é a farmácia do futuro. Eu falo o resgate da farmácia do passado. Eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo, um pai médico. Minha mãe me levava na farmácia da tia Luzia quando eu tinha uma dorzinha de estômago, alguma coisa assim. A tia Luzia que segurava. Eu não ia para o hospital, eu não ia para o posto de saúde. Muito bom. E hoje com telemedicina e com exame farmácia, Ela não perguntava para o seu pai. Não. Meu pai fala, não. Santo, Ainda mais casa não faz milagre, tá? cirurgião. O pai dele foi médico. Pai e irmão. Pai, irmão, se você tios, tiver etc. um braço caindo, uma faca aqui, ok. Se você tiver... Fora isso... Eu caí uma vez de patinete motorizado, abri minha perna de ponta a ponta, meu pai olhou e falou, não. vamos lá. Ele me costurou no meio da sala. Isso aí. Como se ele estivesse fazendo um churrasco. Analogias à parte sobre, mas enfim, dito isso... A farmácia... Ela está sendo isso. As pessoas querem ir na farmácia, elas se sentem acolhidas na farmácia. Sim. E como a É por isso que PagMenos... tem tanto farmácia? Sim, Sim? porque ela está sendo, e cada vez mais, um braço da saúde brasileira, porque o plano de saúde, hoje em dia, você vai no hospital, você tem plano de saúde, você vai no hospital, você está com uma coisa super simples. Primeiro que o hospital não te quer lá, porque supostamente você está travando um pronto-socorro de pessoas que estão com algo mais sério e que eles podem cobrar mais do plano de saúde. Sim. Então você faz o quê? Você chega lá no hospital, está com uma coisa simples e te metem até uma ressonância magnética que vai custar caro para o plano de saúde, e aí o plano de saúde faz o quê? Começa a descredenciar ou aumentar o valor. Então você começa um problema no privado. No público, pega as UPAs, lotadas, não conseguem dar vazão. Por quê? Qualquer coisa a pessoa vai lá. Sim. A farmácia, ela tem chance de resolver isso. Mas farmacêutico prescreve? Não prescreve. Quem prescreve é médico, mas aí você tem a telemedicina. Então, se chegou com uma coisa simples, o farmacêutico te leva no nosso consultório dentro da farmácia. Já tem isso? Já, a gente faz eu não sabia. Pô, eu te faço isso. Posso falar? Eu tenho asma. Então a gente consegue ter um atendimento de telemedicina dentro da farmácia? Sim. Eu não sabia que existia isso. Eu tenho asma, certo? Certo. Aí liguei pro meu pai, tô com asma. É daquela pesada? É pesada, eu vou pro hospital, pelo amor de Deus. Sim. Não, pai, é de boa. Tá bom, então farmácia. Aí o que eu faço? Eu desci na PagMenos, que fica embaixo do nosso escritório, uma nossa. Falei com o farmacêutico falou, bom, peraí. Eles sabem quem você é? Naquela lá sabia. Vai funcionar em qualquer uma. Ele ligou, chamou uma telemedicina, aí o médico que estava lá, o clínico geral, falou, faz uma oximetria nele, ele fez o farmacêutico oximetria em mim, não, ele está um pouco saturado, já deu o resultado, ele falou, bom, ok, aplica uma cortisona aí para dar uma abrida no peito, tal, etc., vai tomar tal coisa, me mandou via SMS, Memed, abri o aplicativo, mostrei pro farmacêutico, ele aplicou em mim, peguei o remédio, fui embora. Genial. Gastei R$30 Genial. e não mais que 25 minutos. Agora você imagina, para uma dorzinha de estômago, para alguma coisa na pele que você não precisa de um dermatologista, para uma dor de cabeça, tudo isso você junta o médico e o farmacêutico em qualquer farmácia que tem na esquina. É por isso que elas estão crescendo muito. Não, mas Renato, assim, essa parte da telemedicina nas farmácias, eu não tinha registro disso. Começou quando? Na pandemia, porque na pandemia que regulamentou a telemedicina. Só que o que acontece? Aí aquelas questões que ficam em cima do muro, né? Claro. A telemedicina já existe há muito tempo. Sim. Que aí não adianta, gente. É igual o Uber. Não se regulamentar, vai ter que, contra o consumidor, não tem vez. Sim. Aí a telemedicina é a mesma coisa. Sim, Na pandemia, vai ter que regulamentar. Regulamentou. Só que não poderia ter dentro da farmácia. Não pode ter nem médico dentro de farmácia. Não poderia. Não pode. É proibido. Então, o que aconteceu? Aí as farmácias começaram a falar com a Anvisa deixou a decisão para cada vigilância sanitária local. Cada estado tem a sua vigilância. Entendi. E o Brasil não é uma coisa unida. Então, tem estados que é permitido, tem estados que não é permitido. Então, por exemplo, Bahia e Rio Grande do Sul não é permitido. E os demais São Paulo? estados, pode. A maioria são? Tem, a maioria é. De longe. Nossa. Porque desafoga. Você desafoga o sistema. Eles querem mais que isso aconteça. Porque não é só para quem tem plano de saúde.
É para quem não tem também. Veja um exemplo. Não, é muito mais barato, inclusive para quem não tem, porque o muito. tempo que você vai perder o emprego, você vai ter... isso. É muito mais rápido, você tem ali uma por esquina. É isso. Você imagina, olha a inclusão. PagMenos, ela lida, está no Brasil inteiro, todos os estados, capitais, mas ela domina muito mais o norte e o nordeste, que a gente sabe, historicamente, tem muito menos acesso à saúde que o restante do Brasil. Quando você pega ali, tem cidades lá com 20, 25 mil habitantes, que tem a delegacia, a prefeitura, não sei o que lá, e a PagMenos. Então o farmacêutico é quase que o médico da cidade. Sim. Para resolver tudo isso, sem que a pessoa tenha que pegar um ônibus e ir para uma outra cidade para resolver. Olha a inclusão que a gente está falando aí. Outra coisa, pega aquelas pessoas, plano de saúde é uma coisa elitista, tá? 80% da população brasileira não tem plano de saúde. Então você tem uma menina que trabalha na tua casa, ou então uma cabeleireira tem 3 cabeleireiras num salão. Tem coisa melhor que você dar uma telemedicina para cada uma? Não. Que tem planos de telemedicina, que você pode fazer na farmácia ou em casa. Você está dando acesso. Veja um entregador. Não vou discutir a questão de se entregador tem que ser registrado, está registrado. Isso não é problema meu, eu sou lá do iFood, da Uber e tudo mais. Mas, pega um iFood, um entregador. Ele faz o trabalho dele. Se ele não pode trabalhar aquele dia porque ele está porque está doente, ninguém vai pagar para ele. Ele perdeu o dia de trabalho. Agora, você imagina se ele ficou doente, ele tem que ir numa UPA. Horas e horas e horas, se ele conseguir um atendimento, e se for eletivo, vai ser só daqui 3 semanas. Sim. Agora você imagina, ele vai numa farmácia, entra num consultório, É fala genial. com o médico, É realmente recebe, genial. melhora, em 3 horas está de volta, Não, consegue trabalhar. e outra, ele consegue comprar o remédio na sequência. É isso, Sim. você Ele não completa a sai- jornada. É. A jornada se fecha. Então não é que a farmácia quer virar hospital, a farmácia quer virar laboratório, não, nada. Ela quer desafogar esses 80% da população brasileira que não tem plano, ou quem tem plano, mas está sobrecarregado no sistema de saúde privado. Então, está tendo isso. Então, a farmácia, voltando, Sim. é isso. É um varejo particular que ele vai continuar crescendo no físico. Mas é óbvio, Curioso, hoje já 20% da minha venda é digital. 20%. 20%. Mas da aí, nossa venda. só para a gente abrir um pouco esse ponto, Claro. quando você fala da venda do digital, o que são? São produtos de beleza, são vitaminas, Tudo. complementos, ou tem remédios de uso É contínuo? porque tem. Hoje, olha que pareto louco, né? Hoje, 5% dos meus clientes, eu tenho uma base de 22 milhões de clientes, 5% representa 60% da venda da companhia. São os pacientes de cuidado contínuo, que são os pacientes crônicos, são aqueles que têm medicamento de uso contínuo. Não, peraí. Então, qualquer paciente crônico, a gente tem na nossa cabeça que são aquelas pessoas 50, 60 a mais. Não. O público da farmácia está rejuvenescendo. Você sabe qual era a minha média até 2 anos atrás, de idade? Qual? 48. E hoje? 35. Ô, louco. Sabe por quê? Por quê? Psicotrópicos. A saúde mental horror. das pessoas, Sim. que elas estão, por um lado, pelo menos procurando ajuda, que não é aquela coisa que, deu uma coisa, era coisa de louco. Por outro, que a gente fica preocupado peraí, as pessoas estão buscando mais ajuda, saúde mental, legal, não é coisa de louco, legal, vamos todo mundo arrumar a cabeça, legal, mas será que tudo precisa ir para o lado do remédio? Então tem esses dois mundos. Tem esses dois mundos. Então, como a galera mais jovem está mais aberta a procurar uma ajuda, psiquiatras, etc., está rejuvenescendo muito. Então, o que acontece? Como este público é mais digital, a entrega digital da farmácia está indo para absolutamente todos os produtos. É óbvio que eu não posso fazer uma venda, por exemplo, de remédio com prescrição pela internet. Então, a pessoa tem que comprar e ir até a farmácia porque eu preciso reter tua receita. Ah, tá. Então, é o clique e retire. Que daí a pessoa vai lá, comprar mais alguma coisa. Tal. Mas mesmo assim funciona. Apesar da pessoa ir, Funciona. ela compra online e só passa e pega. Funciona. Por quê, Renato? Qual é a Porque precisa fazer ganho? preço, Preço. vantagem. A gente já está avançando muito aí de poder, eu mando um entregador na tua casa, E ele ele retém. pega o remédio e ele retém a receita. É que daí tem É a algumas tendência. questões de quem vai reter isso daí, o entregador faz uma rota, eu não posso dispensar o medicamento sem ter dado baixa e conferido, então a gente vai ter mecanismos de inteligência artificial para que você possa subir pelo site, pela Então é uma internet, evolução. para já meio que validar. Tem uma evolução para isso, mas hoje em dia ainda tem que ter a retenção. Mas evolução rápida, tá? O próprio governo, a Anvisa, que exige que eu retenha essas receitas, está avançando para um caminho de receita digital, que a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Mas ainda deram cosmético, higiene e beleza, e medicamentos isentos de prescrição, como, enfim, analgésicos, etc. Mas tem muito. Renato, conta pra gente na linha do marketing, quais são os canais que você tem usado? Só pra gente abrir e explorar um pouco esse ponto. Você tem diferentes gerações consumindo.
A gente tem a nossa, tem o pessoal... Nossa, obrigado, Pedro. Eu estou entre os seus 5%. Eu também, por incrível que pareça. Eu também. Somos todos crônicos aqui. Crônicos, Então você tem diferentes gerações, Sim. com diferentes hábitos Isso. de consumo, olhando diferentes plataformas, o cara não vê TV, o outro só vê... quando você vai criar, você vai pegar teu portfólio e fazer campanhas, como é que você estratifica isso? E da onde estão vindo os dados? Como é que você trabalha a tua estratégia de comunicação e marketing? Você tem aqueles que são facilmente mensuráveis e capturados, outros não. Primeiro que eu tenho assim, de toda a minha venda, 80% a 85% é identificado, então eu conheço as pessoas. Tá. Então eu consigo fazer campanhas de fidelização através do CRM, plataformas, vai e-mail, etc, personalizado. Mas, tirando isso, quando a gente fala de canal se separa, eu detesto fazer essa separação, mas é para fins de exemplificação. O on e o off. Tá bom? Né? O on é tudo que é Meta, Google, etc, que você tem ali, clicou, buscou, eu já sei o que está acontecendo, eu consigo fazer de uma maneira muito mais tranquila. Tá bom. E tem aí a TV, o rádio, etc. Isso é off. É off, tem como mensurar, mas não é na unha. Não é exatamente, eu sei exatamente o que você comprou, você clicou no Google, para onde você foi, em que momento você foi. Sim. Agora a TV, pera, eu não sei exatamente o que você assistiu. Você tem ali Vocês o Ibope, valoram esse off ainda? A gente valora. O Porque que a gente faz é construção muito de marca ou performance? Performance, os dois. A gente tem um funil, né? O famoso funil, esse é super tradicional, que aqui no topo é awareness, ou seja, contar para todo mundo quem eu sou. Aí você tem um meio que é a consideração, tá bom, contou quem eu sou, deixa eu considerar. Como? Com conteúdo, com internet, com blogs, com redes sociais. E aí tem o final, que é a conversão. Ou você converte na loja, ou você converte nos meus canais digitais. E aí eu avalio cada etapa. O que acontece é que cada uma dessas etapas tem um canal e cada canal tem uma região diferente. PagMenos, que é uma empresa nacional, 1.700 lojas, 400 cidades. 400 cidades? 400 cidades. Se eu vou para o interior do norte, é óbvio que ali é o público muito mais offline, muito mais da TV. Tem cidades nos que a gente está, de 20, 30 mil habitantes, que só tem TV. E na TV só tem Globo e SBT. Então, assim, essa questão, eu não vou discutir emissora que seja, mas Sim. tem, e é fato que no Brasil uma penetração da Rede Globo e do SBT e da Record muito forte, tem. Porque tem TV que só tem cidades que só tem isso. Então eu não posso fazer alguma coisa que eu privilegio só canais digitais porque é mais barato, converte mais, eu consigo traquear mais. Você vai estar fora da E esquecer A região inteira. 300 cidades que eu estou. Porque eu, né, Norte e Nordeste não é Norte, é Brasil inteiro, mas eu tenho mais força lá. Norte e Nordeste não é Salvador, não é Belém, não é Fortaleza. Sim, é interiorzão. É Manacapuru, Catulé do Rocha, Sobral, cidades muito menores. E são franquias ou próprias? Todas ou próprias. Todas próprias? Não tem, por isso que meu EBITDA piquititico, assim, sabe? Vou falar que empresa de capital aberta publicado, de 5%. Porque eu tenho uma força de 27 mil pessoas trabalhando. 27 mil colaboradores. Todos próprios, todos CLT, todos nossos. É uma complexidade enorme. Você não faz ideia o tamanho. Você não faz ideia o tamanho, você não faz ideia o que é fazer marketing para isso. Porque ao mesmo tempo que eu tô com uma umidade, uma chuva tremenda no Amazonas agora, Sim. eu tô com uma seca gigantesca no Mato Grosso. Você tem que considerar isso. E eu tô com Olha, a mudança climática inverno, entrando no marketing. inverno no Rio Grande do Sul. Sim. Eu tive que não mesmo... Gelado. 4 graus. Eu tive que, assim, lidar com uma seca galopante no interior da Bahia. Ano passado, 2 anos atrás, eu me lembro, perdi no espaço-tempo. Ao mesmo tempo que estava tendo as enchentes em Porto Alegre, Canoas. Como é que teu time vira a chave, assim, para criar campanha? Eu tenho duas coisas. Primeiro, que a gente tem que pensar regional. Segundo, que eu tenho marketings regionais que eles vão trabalhando. Para entender eles vão a trabalhando cultura. com os diretores de operação regional. Aí você E vai vocês trabalhando. sabem, na enchente compra isso, na seca A enchente, compra aquilo. na enchente eu não consegui nem comprar, porque a enchente invadiu nossas lojas. Eu tenho poucas lojas no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, acho que eu tenho 8, 9 lojas, versus tipo uma Fortaleza, você tem isso, que eu tenho 150. Tá. E 4 lojas minhas fecharam. Ou porque não conseguia chegar, ou porque alagaram. Só que não, aí, imagina, alagou a cidade inteira. pronto. E aí no Rio Grande do Sul eu estava assim, trabalhando em remédios, por exemplo, remédio de leptospirose explodiu. Sim.
E aí a gente teve que fazer toda essa venda, entender qual era o portfólio ideal para estar ali, ao mesmo tempo que sim, uma campanha de conscientização de preço, de reduzir preço absurdamente, campanha de doação, porque a gente estava num momento caótico ali. Vocês entraram na questão do propósito ali para mostrar... De tudo. O último objetivo que a gente tinha ali é ganhar dinheiro. Lógico, daí estava todo mundo... E aí uma seca no Nordeste que eu tinha que ir para um outro portfólio. Então, assim, você tem que... Isso em tempo real, tá, gente? Isso em tempo real. Essas coisas. E o fornecedor atende? Atende. Isso é tranquilo. Depende. Se é uma coisa que ninguém espera e que explode do dia para a noite, como foi a Covid, ninguém esperava nada. Não deu para se preparar. Não, antigripal, cadeia de abastecimento, foi tudo dando um tombo atrás do outro. Se você tem guerras pelo mundo, por exemplo, a guerra da Ucrânia no comecinho travou tráfegos, insumos, etc, corta tudo. E aí, quando a gente depende da indústria farmacêutica, que depende de insumos, de repente você fica sem a matéria-prima, você fica sem o medicamento. E eu estou falando de medicamentos básicos aí que a gente toma no dia a dia, Sim. Antibióticos conhecidos, e de repente, por conta de um insumo, trava tudo. Então você tem que trabalhar na substituição, tal, etc. Mas tem um impacto. A questão climática, ela tem, além da questão geopolítica, a questão climática tem um impacto violento. Eu estou falando de saúde, estou falando de consumo, e você tem que lidar com isso. Então, a mudança climática impacta suas vendas, seu negócio? Sim, é algo que eu não consigo mensurar, eu não consigo dizer, mas quando a gente pega um país como o Brasil, assim, e a gente não viu nenhum estudo ainda que relacione isso, não novamente aos grandes impactos. Teve uma enchente, você sabe, as pessoas morrem, Sim. as pessoas ficam doentes, leptospirose, tem que ir para o hospital, etc. Tudo isso tá aí, tá dado, estamos vendo, mas aquela silenciosa. Porque, por exemplo, quando tem uma seca, e uma seca que aumenta muito no semiárido ou qualquer lugar ali da região norte e nordeste, quanto que isso tem um impacto, por exemplo, na tosse, na diabetes, na hipertensão? Você fala assim, na diabetes? Na diabetes, porque peraí, quando você está pré-diabético ou diabético, a coisa que você mais faz é ficar com a boca seca e urinar muito. Uhum. Isso é um dos efeitos da diabetes. Você está numa região seca por conta do impacto climático, será que isso não potencializa? Não sei. Estou chutando, porque a gente vê, às vezes, que tem mais consumo de medicamentos para diabetes em regiões, às vezes, que tem uma seca maior. Qual é a relação dessas coisas? Estou jogando, pode ser que daqui alguém pesquise e fale, Renato, não tem nada, foi uma pataquada lá. É curioso mas que é um dado são? a mais, para você ver a variação de consumo de acordo com a variação climática. Tudo. O que a gente tem é o que acontece. Qual é a relação porque vocês que são isso um tem? termômetro, porque vocês estão ali na ponta da venda. É o termômetro. Não, você vê assim, aumentou a umidade da Amazônia, sei lá, você vê o consumo de produtos para problema respiratório, sei lá, porque com umidade, sem umidade, sei lá. Engraçado, você vai vendo picos de venda, você vai consegue saber o que está acontecendo no clima. Eu sei, eu deveria saber. O que eu sei é o básico. Choveu, está mais seco, está mais... Mas assim, deveria pegar, por que teve tanta venda aqui? A gente, porque teve mais gente doente, teve mais tosse, teve mais isso. Tá bom, tem gente com mais tosse, vende mais. A gente não vai buscar se tem alguma coisa relacionada com o clima. O que eu acho que poderia sim é alguém provocar o varejo para entender o que tinha naquele dia que você teve muito mais venda de tosse dentro da Amazônia. É uma provocação muito legal. Será que não dá para cruzar com dado? Você entendeu? Um tese de doutorado. E aí você pode começar a cruzar, porque os dados históricos, tanto as pessoas que cuidam do clima, quanto o varejo, têm. Eu tenho o meu histórico inteiro de venda. Tentar fazer correlações ao espírito... Não deve ser tão difícil. Não deve. Ainda mais com inteligência artificial. Que tem. Gente, que tem. Porque não é, você vê esses picos e vales acontecendo o tempo todo no Brasil inteiro. E acho que o próprio farmacêutico, aquele farmacêutico raiz que está no lugar... Já vai sabe, de intuição. Ele já sabe. Esse mês de frio vai dar isso. Vai dar isso. Tá com queimada aqui no Pantanal. É isso. Tá com queimada aqui no Pantanal. Toda vez que tem queimada, sei lá, gente, eu tô inventando qualquer coisa, isso não é real, tá? Mas, tem queimada. Não adianta. Aí todo mundo vem aferir pressão. Aferir pressão com queimada? Mas por que tem uma... Porque tem os óbvios, né? Sim. É claro. Ok, rinite, frio, rinite e tal, mas você fala o que tem. Tenta buscar se tem uma correlação, porque às vezes tem. Mas o raiz, ele tem a correlação na cabeça dele sem saber por quê. É a intuição, é o dia a dia, a observação. Isso é muito bacana. Renato, dá uma ajuda agora para a gente trazer uma coisa aqui para os alunos, que eles estão num momento diferente da nossa geração, olhando dicas para a turma. Eles estão com ansiedade climática, ansiedade digital, estão atolados de informação, têm uma dificuldade de fazer uma dieta
de informação, de dados, estão sendo impactados a cada segundo, até na aula, para a gente fazer com que eles abaixem o celular, é um parto. Nossa. Por um profissional que está se formando agora, Sim. que dica que você dá para ele construir uma carreira, seguir uma paixão, uma missão, e mesmo assim ir evoluindo com esses cenários que são incertos? O que você faria? Eu acho que a ansiedade que você falou é fato, assim, a gente tem. Sim. É que a gente já está mais maduros na nossa vida corporativa, etc. Então a gente já sabe que a gente não vai conseguir absorver tudo. Então a gente está mais consciente disso. Tem o famoso, era o Fear of Missing Out, FOMO, agora é JOMO, que é Joy of Missing Out. Ah, é? Ou seja, graças a Deus eu não estou me envolvendo porque eu não vou dar conta disso tudo. É super bacana. Então, o que eu acho que essa galera tem que entender é que escolha suas batalhas, você não vai conseguir consumir tudo. Mas que sim, sempre esteja atento ao que está acontecendo. Essa questão de eu preciso fazer isso, não, mas eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Cara, meu amigo, você sabe para onde você vai? Você sabe o que te move? Sabe o que gosta? Qual é o teu propósito? Você sabe mais ou menos? Então tenta procurar alguma coisa correlata e alguma coisa que você goste, para que você possa em cima disso trabalhar. Não vou dizendo que você vai trabalhar só com o que você ama a vida inteira, pelo contrário. Lembra que eu voltando lá atrás, 10% é super legal, 90% bicho. É ralar e ralar com coisa que não é legal. Eu tenho que ficar respondendo para investidor e imprensa até hoje. É super legal, adoro. Mas tem uma hora que você fala, meu Deus do céu, o investidor me pergunta serviço. Por que eu coloquei R$10 no Google e não coloquei no SBT. Sei lá, porque é gut que eu aprendi na vida, é intuição. Mas brincadeiras à parte, entender que, cara, você não vai conseguir dar tudo. As velocidades estão cada vez maiores, com ciclos cada vez menores, como a gente falou. Entender que dentro desse cenário você vai ter que fazer escolhas. Sim. E que não tenha medo de errar. As pessoas, nós, a minha geração, a gente foi muito doutrinado a não errar. Sim. Primeiro que a gente vem de uma geração, pelo menos eu, que ou era medicina, ou direito, ou engenharia. Eram bem definidas. Bem definidas, bem as que tinham segurança para você. E quando você saía disso... Achava que tinha, pelo menos. Achava que tinha, né? O direito, lógico, a inteligência artificial está sendo super desafiado. Sim. Super desafiado. Até programador de computador. Tudo. Pois é. Isso virou contra ele. O feitiço. Virou contra o feiticeiro. Mas é aquela coisa que todo mundo achava que eram profissões seguras, que hoje em dia definitivamente não são. E quando você saía, por exemplo, eu fui fazer publicidade e larguei o vestibular de medicina, eu tive que prestar conta para minha família. Por quê, né? Por que isso? Por que isso? Pra abrir mão do teu futuro. Exato, abrir mão do teu futuro. Então, hoje em dia, tá mais leve isso, mas as pessoas têm que entender que tudo bem errar. Entendeu? A longevidade está cada vez maior. As pessoas não morrem mais com 55 anos de idade, como há 100 anos atrás. Hoje elas estão indo até 90, Sim. 100, e isso vai aumentar cada vez mais. Graças a Deus para as farmácias. Isso vai aumentar cada vez mais. É o mercado. Vou deixar minhas ações lá da Pagamentos por mais alguns anos. Pode deixar. Mas se você foi e não é aquilo, volta. No mínimo, você vai ter aprendido alguma coisa. Sim. Fiz engenharia, puta, não era isso que eu queria ter feito zootecnia. Tudo bem, alguma coisa de engenharia você vai levar para a tua vida. Sim, raciocínio. Então, tudo bem errar, tudo bem, mas saiba que você está aberto ao erro e que você não vai conseguir absorver absolutamente tudo. E experiência internacional, Renato? E por exemplo, envolver voluntariado? O que você enxerga de outras, não digo sabáticos, Sim. mas sair da própria realidade, Sim. tentar construir novas fronteiras? Eu acho que tanto o internacional, quanto o sabático, quanto o voluntariado, acho que são fundamentais, porque você como executivo, você fica muito na bitola do teu dia a dia, né? Naquela caixinha que você não sai daquilo. Quando você faz alguma coisa que foge, você ativa capabilities ou skills em você que você não sabia que você tinha e que você pode transpor para a tua vida corporativa. Eu, por exemplo, eu sou vegano, eu tenho uma relação com a causa animal muito forte. Legal. Que para virar vegano ou é pela saúde, ou pela causa animal, ou pela causa ambiental. Uhum. O meu caso é pela causa animal, eu tenho uma relação com bicho que sempre tive, que é muito bacana. E aí, por conta disso, eu sou investidor angel, transformei toda a minha tese de investimento quero ver só qual é a empresa e qual é o resultado que vai dar para coisas relacionadas ao mundo animal, causas veganas, porque eu acredito, é um propósito para mim que, no fim das contas, quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu consegui entender
silos e movimentos que eu uso hoje dentro da minha vida corporativa. A mesma coisa com o voluntariado, das ações que eu ando para animais abandonados e afins. Então, eu acho que você precisa ter isso. E é um ponto também de descompressão, você acha? De busca de Ele identidade? é. Não torna, a única coisa que eu falo é, para mim, tá? Eu não uso coisas que eu sou apaixonado e que eu uso como descompressão, como obrigatoriedade, como trabalho. Amo correr, amo ajudar os animais. Agora, o dia que eu, por exemplo, se eu tivesse que correr profissionalmente, se eu tivesse que ganhar dinheiro ajudando animais, se eu tivesse que montar uma ONG, eu ajudo as ONGs. Mas se eu tivesse que montar, isso me mataria. Porque vai virar uma obrigação de algo que me descomprime, de algo que me deixa bem, de algo que eu quero usar para fugir de outras coisas corporativas, entendeu? Então, tenta não fazer as duas coisas. Ah, mas trabalha com o que você ama, que você ganha dinheiro. Também, beleza, é o que eu faço, eu amo o que eu faço, corporativamente trabalhando. Mas tenha hobbies e coisas suas, como um voluntariado, que não são para você ganhar dinheiro, que são para você ganhar conhecimento, descompressão, Conhecer mais gente. Um senso de estar mudando o mundo de alguma forma. Graças a Deus, eu tenho uma geração Z, qualquer coisa, milênio, que trabalha comigo, um público super jovem, na minha vice-presidência. Não dá tanto conflito. Não dá tanto. Eles são muito mais questionadores, tá? Mas alguns atropelam, questionam por um lado muito mais belicoso do negócio. Mas é uma geração muito mais engajada do que a nossa, em causas sociais, muito mais. Sim, eles têm isso Eles claro. têm propósito, eles já sabem o propósito deles de uma maneira muito, muito cedo. Isso que a gente já foi descobrir propósitos pessoais meus durante muito tempo depois, tá? Sim. Porque o meu objetivo com 17 anos era fazer uma faculdade, me formar, melhor faculdade, conseguir um emprego, ganhar dinheiro e ficar independente dos meus pais. Hoje em dia eles já começam a pensar no propósito, o que eles querem fazer no trabalho, como isso vai estar ligado na causa deles. Eles olham produtos para ver se, pô, esse produto ele é socialmente responsável, não é? Essa empresa, o que tem por trás? Está testando em animal, não está? Então, assim, eles vão atrás, eles são questionadores. Nesse ponto é muito bacana. Por isso que eu acho que esta questão social, ela vai vir com muito mais peso. Entendi. E com muito mais observação. E também pelo acesso à informação. Como um acesso à informação, gente, Não, é assim. E hoje está de amargar, porque ele põe na inteligência artificial, se ele não achou no Google, e ele sabe mais do que quem conhece o tema. Essa empresa, ela tem responsabilidade social? Ela tem alguma mancha no histórico? Ela fez só isso? Acabou, é 1 minuto. E a pessoa vai se engajar naquilo. É 1 minuto. No nosso caso, gente, imagina. Nossa, eles tiram foto, eu vejo às vezes Lembra na a gente loja, lá atrás? tira foto e pergunta, é bom isso? Pronto! As comunidades, eles vivem em comunidades. Na nossa época, a gente conseguia informação? Não tem como. Então, informação nesse ponto é poder. Não, esse é um lado... Desde que ela seja verdade, né? Sim, pois é. Desde que ela seja verídica, pelo exatamente, amor de Deus, porque hoje está complicado isso. Está complicado. Renato, um último ponto, Claro. para fechar essa tua experiência incrível do varejo. Você acha que o varejo no Brasil, ele tende... Você falou dessa parte digital e falou dessa parte física e falou desse encontro dos dois. Claro. Que isso está beneficiando o consumidor, mas de que maneira você beneficia o teu time que trabalha no varejo físico para que ele não perca comissão, venda do varejo online e ao mesmo tempo ele se estimule para promover o produto? Tem alguma interface? Tem uma área cinzenta em que você consegue... Teve, não tem mais. O que é? Por uma única coisa que a gente fez. Toda venda toda venda da companhia, se veio do canal digital ou veio da loja, tanto faz, contribui e entra no PNL da loja. Especialmente porque a gente decidiu não fazer entrega direto do centro de distribuição. Tá bom. Toda a venda nossa sai das nossas 1.700 lojas. Ah, sai da ponta mesmo. Sai da ponta. Então tem lojas que eu mando toda a mercadoria e sai do estoque dela, e tem lojas mais polo, que é quase como mini CDs, que eu abasteço muito mais, com uma retaguarda muito maior e sai dela. E aí isso fez com que um gerente de cada loja receba a venda digital e receba a venda física com o mesmo peso, porque vai contribuir do mesmo jeito com o resultado dela. Legal. Então, a equipe então eu não criei silos. É claro que a venda digital está comigo, eu tenho uma diretora de digital que olha quase como chefe de uma squad. Ela cuida de tudo, ela cuida do PNL, ela cuida. Mas assim, cada um dos 1.700 gerentes de loja que a gente tem, ele tem o digital como parte do negócio dele porque contribui para a meta dele, para a venda dele. Eu não coloquei 2 áreas para brigar. Isso é um crime se o varejo faz. É um crime. Faça com que a tua loja física se empodere da venda digital e a tua venda digital seja responsável também pelo resultado da loja física.
Renato, uma aula de marketing. Obrigado. Muito Obrigado bom. mesmo. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Obrigado.